E no quadro de saúde de hoje, a Mariana Procópio fala sobre as teleconsultas. Oi, gente! O tema da nossa conversa é telemedicina. A prática entrou de fato nas nossas vidas durante a pandemia. Mas agora, passado o período mais crítico e mesmo com o avanço da vacinação, a teleconsulta continua fazendo parte do dia a dia de muita gente. E em que ocasiões, de fato, essa prática é indicada? E qual será o futuro da telemedicina? É sobre isso que a gente conversa hoje com a médica Adriana Pinheiro, que é a coordenadora do Centro Médico e das Unidades de Internação de um grande hospital aqui no Rio de Janeiro, que registrou aumento de quase 300%, muita coisa, nas teleconsultas no começo de 2021, em comparação com os últimos meses do ano passado, de 2020. E esse mesmo percentual, gente, foi registrado em muitas unidades de saúde, o que dá uma ideia da importância do tema nesse momento. Doutora Adriana, obrigada pela entrevista. A minha primeira pergunta é como é que você avalia o impacto da pandemia na prática da telemedicina, né? Era algo que já estava crescendo, que iria começar, todo mundo apostava, mas que a pandemia, de certa forma, agilizou esse processo. Se pensou em fazer a teleconsulta justamente para as pessoas terem acesso a algum atendimento, né? Que bem no início da pandemia, né, os consultórios fecharam, os pacientes ficaram sem acesso aos seus médicos, e isso foi as teleconsultas foram uma forma de se conseguir essa avaliação médica, né? Então, o próprio conselho liberou as teleconsultas para que esses pacientes pudessem ter esses acessos. No início a coisa foi bem devagarzinha, mas depois começou a se multiplicar, né? O número de consultas aumentou e a gente conseguiu manter esse tipo de atendimento junto com o atendimento presencial. Em que circunstância a teleconsulta é indicada? O que acontece às vezes é que o paciente não precisa, né, voltar muitas vezes ao hospital, ele pode pedir para o médico uma solicitação de exame, como exames de rotina, ele pode pedir para esse médico renovar a receita, né, dependendo se estiver tudo bem, é uma questão só de repetir mesmo a receita sem nenhuma modificação. Laudos, né, para perícias, para exame médico, ou uns laudos mesmo laudos médicos, né, para qualquer circunstância, até mesmo para tomar vacina que seja de grupo de risco. Isso tudo a gente acaba tendo acesso pela teleconsulta e a gente consegue facilitar a vida do paciente. A gente pode dizer, então, doutora, que a teleconsulta é um complemento da consulta presencial, não pode substituir. Por exemplo, uma primeira consulta, você fazer ali virtualmente não é o indicado. A primeira consulta não é o ideal. O ideal seria para retorno de pacientes que os médicos já conheçam, né? Para renovar uma receita, fazer um laudo, solicitação de exames, mostrar resultados de exames que foram feitos de rotina e que não conseguiram ser avaliados, né? E com outras complementações diagnósticas também. Eu queria fazer uma pergunta especificamente com relação à Covid, porque a demanda é muito alta. As pessoas, por exemplo, quando hoje em dia começam a sentir os primeiros sintomas, dor de garganta, uma sinusite, enfim, aqueles sintomas que podem ser de qualquer virose ou também de Covid, querem logo fazer o teste para saber se tem que se isolar ou não. Esse primeiro momento, para você conseguir o pedido médico, por exemplo, a teleconsulta é indicada? Hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? Às vezes está com familiar em casa que está com suspeita ou que confirmou, a pessoa né, o paciente começa a ter os mesmos sintomas. Isso pode se fazer um pedido e mandar por teleconsulta para que ele possa fazer esse teste, né? Mas isso aí não vai descartar a ida dele no hospital, né? Se ele achar que está piorando, que ou o teste foi negativo e pode não ser Covid, né? Então ele procura a emergência presencial, né? Mais de uma vez, às vezes é mais complicado de você ficar respondendo tudo por teleconsulta. Às vezes precisa ser examinado. Para a gente concluir, eu queria saber como é que você avalia o futuro da telemedicina. Você acredita que é algo que veio para ficar, embora tenha surgido, ganhado força durante um período único, né, sui generis, que foi esse período da pandemia? Passado esse período, a vida voltando ao normal,
A telemedicina continua na sua avaliação? Eu acho que vai ficar sim, porque existe ainda muita gente que não consegue ir ao hospital, né? E hoje em dia a gente tem pacientes acamados, tem pacientes mais restritos em casa, né? Em esquema de acompanhamento de home care, né? E às vezes essa consulta, teleconsulta, pode ajudar, né? Esses familiares ou até mesmo os médicos desses pacientes. Eu acho que isso veio para ficar assim. Obrigada, doutora Adriana Pinheiro, pela entrevista. Obrigada a você pela companhia. A gente lembra que o conteúdo dessa coluna e das outras está acessível no site da Band Rio e também na nossa página do YouTube. Compartilhe. Informação é prevenção, é saúde também. Tchau, gente. Boa semana.